bom que você está junto com a gente para nós buscarmos o nosso Deus e dedicarmos a Ele também este tempo, para que seja um tempo especial de reflexão da sua palavra. Deus quer muito falar ao meu e ao seu coração por meio da sua palavra. Hoje nós abrimos a nossa nova série chamada Muito Além de Mim, e nesse primeiro encontro nós vamos falar sobre o tema Não Preciso Merecer. E para isso eu quero cumprimentar você com a palavra de 1 João, capítulo 1, o versículo 29, em que João Batista, quando viu Jesus, temos então registrado a seguinte fala: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir a fala do João Batista. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, quando nós falamos deste Cordeiro, que nos faz lembrar tudo aquilo que Deus prometeu muito antes de Jesus, por meio da prática israelita de sacrificar um cordeiro ou um bode, no intuito de pacificar, de amenizar a sua situação diante de Deus por causa dos seus pecados. Mas a Bíblia nos diz que era impossível que sangue de bodes e de cordeiros trouxessem a paz entre a humanidade e Deus. E Jesus veio à terra para ser esse cordeiro perfeito, para ser essa pessoa que enfrentaria a morte no nosso lugar. E quando, portanto, Jesus morre, ele não morre porque ele não teve uma saída diante da situação que os judeus armaram contra ele. Ele morre de acordo com o desígnio de Deus, estabelecido já antes mesmo da criação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele padeceu, ele se sacrificou por mim e por você. Assim eu quero convidar você a permanecer com a gente nessa reflexão. Quais são as implicações disso para a nossa vida? Isso já traz alguma diferença para o seu hoje? Então, que nós possamos analisar todas essas questões à luz da palavra de Deus, e eu convido que a gente possa orar. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por tudo o que Tu fizestes pela humanidade. Sabemos, Senhor Jesus, que desde que o Senhor morreu na cruz, a história da humanidade ficou dividida. E que por isso, Senhor, nós possamos nos atentar a esse grande acontecimento. Que possamos querer compreender com profundidade o que significa o Teu sacrifício. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu enviastes o Teu Filho amado a esse mundo pecador. A esse mundo, Senhor Deus, tomado em tanto caos, Senhor Deus, cheio de maldade. Mas é um mundo que o Senhor amou. E Te bendizemos, porque de Jesus vem a salvação para nós. Ajuda-nos, portanto, a compreender o que isso significa para as nossas vidas, Pai. Sê Tu com cada um que nos acompanha. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no Teu santo e precioso nome. Amém. Assim que você possa refletir na letra das canções e também ver que tudo isso foi feito por você. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou.
céu. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me salvou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você se considera uma pessoa digna diante de Deus? Se sim ou se não, o que isso significa para você? Normalmente, nós temos dois extremos. Um, em que as pessoas, elas têm os seus orgulhos, e então elas acham que, por não serem como outras pessoas, Deus precisa ouvi-las.
e que não vai dar nada de errado. Quando elas deixarem este mundo, elas irão estar com Deus, afinal, não são pessoas preguiçosas, não são ladrões, não são pessoas que abandonaram a sua família, ao contrário, cuidam dela. Então, diante desses seus orgulhos, a tendência é ter esse pensamento de que Deus as aceitará de qualquer forma, ou melhor, da forma como são. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que veem a sua indignidade perante Deus. Por quê? Porque elas conhecem os seus fracassos, elas conhecem as suas limitações. Não se veem como pessoas religiosas e, ao mesmo tempo, elas percebem que deveriam fazer muita coisa pelos outros, pelo mundo em si, mas não conseguem sair da vida que levam. E diante disso, se sentem, portanto, indignas, a ponto de chegar a pensar que, frente a isso, não são bons o suficiente para buscar a Deus. Porém, queridos, isso são extremismos. A Bíblia nos ensina que nenhum e nem outro tem a ver com Deus. E em qualquer um deles, nós estamos fazendo julgamentos errados acerca de Deus. Nós estamos colocando sobre Deus o que Ele não é. Assim, eu quero refletir com vocês numa palavra bíblica de Romanos capítulo 3, dos versos 10 até o verso 28, que vai mostrar para nós que sim, nós temos a nossa indignidade, ou seja, nós somos indignos perante Deus. Mas, uma vez que essa indignidade ela é percebida, é importante, é necessário que a gente reaja a ela de acordo com quem Deus é. E Ele nos mostra isso na sua palavra. Por isso eu quero ler a primeira parte dessa palavra que nos fala então o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo sequer. Perdão, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Queridos, essa palavra, ela começa falando da indignidade humana, inclusive com uma afirmação muito clara. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram igualmente inúteis. O que desmente todos aqueles que se acham bons diante de Deus. A quem condena aos outros. E se esse é o seu caso, a Bíblia lhe afirma que você é exatamente igual àqueles a quem condena. Não há um ser humano que não tenha se desviado de Deus. Tente entender o que significa essa palavra, que nos diz que todos nós nos tornamos igualmente inúteis. Todos nós nos tornamos assim, perante Deus. Logo, uma coisa cá e outra lá,
em que nós nos comparamos em relação a outras pessoas, em que nós não fazemos aquilo que nós achamos que não deveria ser feito, não nos dá forças contra o nosso problema. Deixa eu te dar um exemplo. Se o seu vizinho destruiu a família de um outro, ele não tem como reparar o que ele fez simplesmente porque ele não coloca lixo na frente do seu portão ou porque ele não joga lixo por cima do muro e para dentro do seu quintal. Ou mesmo porque ele não faz isso em relação àquele vizinho. Mas, queridos, essa ideia, ela é muito comum entre aqueles que não percebem o seu pecado e acham que porque estão fazendo a coisa certa, podem reparar a sua vida diante de Deus. Dessa forma, o extremismo é apenas um retrato do próprio pecado. E se esse é o caso, o seu caso, eu quero te dizer, Jesus morreu por você. Logo a seguir eu vou falar mais sobre o que isso representa, mas eu quero falar sobre o outro grupo, que está na outra ponta. Esses então são aqueles que não ousam buscar a Deus, porque conhecendo as suas fraquezas, acham que não tem como atingir o padrão de Deus. O engano de quem pensa assim, e se esse é o seu caso, é o mesmo daqueles que estão na outra ponta extrema. Por quê? Porque o primeiro grupo, tomado de orgulho, se acha digno e merecedor. E por isso permanece afastado de Deus. O segundo grupo se acha indigno e não merecedor. E por isso também se mantém afastado de Deus. Mas, queridos, nada disso tem a ver com a gente. Isso tem a ver com Jesus. E para explicar isso, eu quero ler com você, então, a segunda parte dessa palavra bíblica, a partir do verso 21, que então diz algo que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Olha como já começa dizendo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No princípio da obediência? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Querido, Jesus foi oferecido por nós em sacrifício a Deus. E por que Jesus, o Filho eterno de Deus, entrou nessa? Porque fomos destituídos da presença de Deus. Todos nós, sem exceção, fomos exonerados. Nós fomos riscados da presença de Deus. O que nos destituiu foi o nosso pecado, sem nenhuma chance de reparo. Pois nós não estamos falando aqui de um Deus qualquer. Nós estamos falando do Deus santo, do Deus justo. E Deus jamais iria anular a sua santidade para poder acolher o pecador. Como não havia nada que a gente pudesse fazer
Por mais que a gente tentasse obedecer às leis de Deus, por mais que a gente tentasse ser uma pessoa o melhor possível, praticando assim a bondade, Deus enviou o seu Filho para ser o nosso resgatador. O seu Filho perfeito, sem pecado, foi à cruz para pagar o preço do nosso pecado, o pecado da humanidade inteira. E essa é a razão do porquê que a palavra fala tanto injustiça nessa segunda parte. Nós nos rebelamos contra Deus e por isso nós nos vemos afastados dele. Essa rebeldia traz sobre nós uma sentença que precisa ser paga. Mas pagar como? Se você ofender com palavras uma pessoa, e você perceber isso, você se arrepender disso, o que você irá fazer é procurar essa pessoa e pedir perdão a ela. Mas como que nós iríamos pedir perdão a Deus? Porque não é simplesmente uma questão de atitude, não é simplesmente uma questão de comportamento. A nossa natureza foi modificada. Deus é o nosso Criador, Ele nos fez perfeitos. E quando nós nos tornamos pecadores, nós assumimos uma condição que nunca mais nós temos como modificar. Nós nos autodanificamos, nós danificamos a criação de Deus em nós, mudamos a nossa natureza. Diante de um cenário tão horrível e do amor tão profundo de Deus, Jesus sofreu o nosso castigo. Ele derramou o seu sangue inocente para lavar os nossos pecados. A sentença não era dele, ela era nossa. Mas o seu sacrifício esteve à altura do preço que deveria ser pago. Assim, foi pago pela humanidade inteira, de uma vez por todas. E ele ainda venceu por meio da sua ressurreição. A partir disso, queridos, tudo muda. Quero repetir para você. A partir disso, tudo muda. Tudo que está relacionado a você e Deus, a mim e Deus, a humanidade e Deus, não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver com você, não tem mais a ver com a humanidade, tem a ver com Jesus. Foi Ele que entrou no nosso lugar e pagou toda a nossa dívida. Ele é o único merecedor em toda essa história. O mérito é de Jesus. Quem se humilhou foi Ele. Quem morreu foi Ele. Quem pagou o preço dos pecados foi Ele. Ele que nos trouxe o perdão de Deus e é por isso que agora nós podemos pedi-lo. Queridos, é devido a isso que essa palavra nos diz que nós somos salvos gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E que nós somos justificados pela fé, independente do que fazemos. É pela graça e é pela fé que nós somos salvos. Você precisa, portanto, crer em Jesus para que toda a sua vida seja restaurada com Deus. E possa, assim, viver bem com Ele, viver em paz com Ele. Se você crê em Jesus, todo o dano que o pecado trouxe será desfeito e a sua vida será organizada diante de Deus. Eu te pergunto, é simples assim? Só crer nele? É simples assim. Porque isto é a graça de Deus. Isto é o presente de Deus. Você e eu não fizemos nada. Jesus é quem fez tudo.
Se você acolher essa graça, crendo em Jesus, você será salvo. Toda a sua vida se torna nova, de forma que o pecado perde a sua força. Jesus estará presente em você e mudará a sua natureza. Essa que a gente não tem como consertar, mas Ele a reconstruirá. E eu quero ilustrar isso para você da seguinte forma. Eu tenho aqui uma bolinha de Natal e eu gostaria que você pensasse nessa bolinha como sendo você mesmo. Quando nós estamos sem Jesus, Deus olha para nós e Ele vê o nosso pecado. O que significa que é impossível que nós nos aproximemos de Deus, que nós tenhamos uma relação com Deus. Mas Jesus pagou o preço por nós e no momento em que você crê em Jesus, é Jesus quem te cobre. Quando Deus olha para você a partir da sua fé em Jesus, muito antes dele ver o seu pecado, ele vê o sacrifício de Cristo. Antes dele ver você e eu, ele vê Jesus. E Jesus foi perfeito para Deus. Assim, queridos, os nossos pecados foram perdoados. E eu e você passamos a ser acolhidos por Deus por causa de Jesus que nos cobre. Você não precisa merecer. O mérito é dele. Não queira você ser um merecedor. Isso pertence apenas a Jesus. Não deixe o diabo colocar na sua mente que você precisa merecer algo de Deus. O mérito é de Jesus. Por isso, apenas creia nele e aceite a oferta graciosa que vem do seu sacrifício. Que assim Deus te abençoe. O teu amor é maior que o meu pecado. O teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor quebra todas as correntes. O teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo, és incomparável, irresistível. O teu amor, Senhor.
O teu amor é maior que o meu pecado. O teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor quebra todas as correntes. O teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo. És incomparável, irresistível. Ninguém tem maior amor, dar a vida pelo pecador. O teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar. Ninguém tem maior amor, dar a vida pelo pecador. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo. És incomparável, irresistível. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limites, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo. És incomparável, irresistível. Eu quero assim orar com você. Senhor Jesus, mostra-nos que aquilo que era intocável para nós, impossível, o Senhor fez por nós, apesar da nossa condição de pecador. Está muito além de nós, é inatingível para nós, mas veio do céu como um presente gracioso que nós podemos receber hoje. Ó Deus, abençoe a cada um que nos acompanha para que em nome de Jesus compreenda, creia na tua graça. Ajuda-nos, portanto, ó Jesus, a depender somente de Ti. Nós somos cobertos pelo Teu sangue. O Senhor Jesus é perfeito, é suficiente. O Senhor Jesus basta para Deus Pai. Tudo que o Senhor fez, basta.
Nós queremos estar debaixo desta graça de Jesus, ser cobertos por ela. Pois assim, nós somos livres. Assim, nós temos vida nova. Assim, nós temos um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Assim, o nosso coração fica em paz, porque o Senhor nos ama e nos acolhe através de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, durante essa semana, para que essa reflexão continue na nossa mente, para que a gente se aperfeiçoe nesse entendimento do que é a Tua graça. Livra-nos, ó Deus, de pecados e tentações. Guarda a humanidade, para que a humanidade, Senhor Deus, ela se aperceba que somente se ela estiver em Ti haverá salvação. Tem misericórdia, assim, de nós. Guarda, Senhor Deus, também todos aqueles que de uma forma ou de outra estão sofrendo nesse momento difícil que nós vivemos, para que confiem no Senhor, pois mesmo se deixarem a vida aqui, terão a herança eterna em Jesus. Em Ti estarão seguros. Em Teu nome nós Te adoramos e Te bendizemos. Que assim você permaneça na confiança viva em Cristo Jesus. E também eu quero deixar, não posso deixar, na verdade, dar o meu recado para as crianças, para que vocês possam também estar atentos ao vídeo que preparamos para vocês. Tenham todos uma abençoada semana.